Olá, pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje nós estamos aqui com o ufólogo Ataíde Ferreira, de Mato Grosso. O assunto aqui é desvendando os mistérios enigma do estado de Mato Grosso. O assunto aqui é a parapsicologia, né? O assunto aqui hoje, né? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, enfim. O horário que você estiver assistindo, agora ou posterior, tá aí todos os tipos de boa tarde, bom dia, boa noite. Sim. A temática ela é no âmbito da ufologia, que é o meu forte, e a parapsicologia, que também é minha área de atuação. Ou seja, todos os assuntos envoltos ao enigmático, ao misterioso, aquilo que intriga a ciência, é meu âmbito de pesquisa, de estudos. Estou aí à disposição para falar sobre a temática. Isso. Ataíde, você poderia falar do projeto aí de Mato Grosso, de ufologia, seu, que você fundou, né? Sim, no caso é a associação. Se a indagação é referente ao grupo que eu tenho, eu sou coordenador da Associação Mato Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas, que é uma das maiores instituições de pesquisa sobre a ufologia e a parapsicologia. Em todo o território brasileiro, não há nas duas temáticas, ufologia e parapsicologia. No território brasileiro, o nosso grupo é um dos mais fortes e mais ativos a nível nacional. Sim. Então, nós temos reuniões uma vez por mês, a qual abordamos assunto envolto a seja a ufologia, a experiência quase morte no âmbito da parapsicologia, aparições espectrais, sim, poder da mente, enfim, todos os assuntos que intrigam a ciência, ao qual a gente tenta trazer à luz da lógica do conhecimento atual alguns resquícios desses acontecimentos que tanto sim, chamam a atenção do público. E hoje a associação é uma presença bem maçante, nós temos uma atividade ferrenha a cada encontro, e isso me orgulha aqui no estado de Mato Grosso estar sendo o carro-chefe dessa linha de pesquisas. E por isso eu firmei a ideia da temática do assunto no estado de Mato Grosso, que é rico em casuísticas, seja no âmbito da ufologia como da parapsicologia. Aqui tem muitos acontecimentos. Agora mesmo, enquanto eu falo com vocês, eu tenho aqui aos fundos, que é o museu da sim, nossa associação, em que há cartazes de eventos que já realizamos, há documentos de fenômenos parapsíquicos, há documentos e vestígios de dados no âmbito da ufologia que chama a atenção muito. Então, aqui é um rol de arquivos catalogado ao longo de décadas de pesquisas, né? É bem maior do que isso, mas vocês estão pegando apenas um pedaço do nosso acervo. Pelo que eu é o lugar que aparece também os extrafísicos, né? Os extrafísicos às vezes aparecem no México. Diz que teve um caso naquelas praias da Argentina, agora não tô lembrado do nome da cidade, e parece que teve um caso na década de 80 que um casal viu aqui em Peruíbe, né? Aparece extrafísico aí, né? No caso, eu tive uma interação na cidade de Peruíbe que não é diferente do meu estado, né? No caso, eu sou de Mato Grosso, e aqui também as casuísticas daqui são semelhantes em algumas coisas na cidade de Peruíbe, a qual tive o privilégio de estar recentemente fazendo algumas pesquisas. E entre essas casuísticas de aparições espectrais na região de Peruíbe, litoral de São Paulo, elas têm muita correlação também a algumas casuísticas dessa nossa região, né? Em especial naquelas montanhas de Jureia. Há muitas casuísticas, muitos contos de aparições de seres luminosos, incluindo a Porta da Serpente, e que ela tem uma ligação muito estreita com o estado de Mato Grosso, em especial na região de Chapada dos Guimarães e Serra do Roncador. Aliás, na nossa região Serra do Roncador também. Sim. Na Serra do Roncador, por exemplo, há um leque
de acontecimentos a qual intriga muito os pesquisadores e dá umas margens a qual a gente é difícil separar o que é imaginação e o que pode ser real. Mas é fato que essas histórias lendárias que vêm acontecendo, elas se respaldam em acontecimentos reais. Por exemplo, o mais famoso é o desaparecimento na Serra do Roncador do Coronel Henry Percy Fausto, ou Coronel Fausto. Para quem não sabe, o famoso Coronel Fausto, que desapareceu misteriosamente em uma das suas pesquisas, ele desapareceu em 1925 com outras expedições e que ele foi inspiração para o filme Indiana Jones. Ou seja, curiosamente, o filme que foi fama de bilheteria nos cinemas, o Indiana Jones, foi baseado numa história real. Claro que o filme é ficção, mas ele tem como inspiração um personagem real que desapareceu aqui na Serra do Roncador. E esse personagem fazia fama na década de 20, a qual, na década de 10, na década de 20, era muito publicada as aventuras dele em várias pesquisas arqueológicas pelo mundo afora. Ele era da Real Artilharia Britânica, a qual ele teve um recurso financeiro britânico, assim como um recurso financeiro brasileiro, governamental brasileiro, para pesquisar possíveis descendentes da misteriosa Atlântida. E ele acreditava fielmente, em cima das pesquisas dele, que havia alguma coisa nesse sentido na região. E um leque de acontecimentos ocorreram, muitos relatos, muitos vestígios, a qual pesquisadores até hoje buscam, e que intriga até a atualidade. Ele desapareceu misteriosamente, e a Time Life, que publicava periódicos, artigos sobre as aventuras dele, até hoje oferece $1 milhão para quem há vestígios sobre o que poderia ter acontecido com o caso do Coronel Fausto. Acontece que esse caso, não só intrigante, inspirou outros acontecimentos, a qual a imaginação começa a perambular na possibilidade do que poderia ter acontecido. Como o desaparecimento, por exemplo, de mais de 100 pessoas em outras expedições que foram feitas. Ou seja, o que eu estou falando não é aleatório. Nós estamos falando de desaparecimentos reais de mais de 100 pesquisadores de forma inusitada. Alguns dos quais podem ter sido mortos por índios aguerridos, que nessa região, até a década de 60, ainda tinha aqueles índios aguerridos. Pode ter alguns deles desaparecido por morte por alguma picada de cobra, ou por ter perdido em mata, ou em cavernas, que a região é repleta de cavernas. Mas acontece que essa quantidade exacerbada de desaparecimento faz com que as pessoas começam a criar outro tipo de alegação. Há pessoas, pais de família, as pessoas respeitadas, que juram que há uma espécie de portal na região, em que seres aparecem e desaparecem. E isso correlaciona com aquela cidade a qual você mencionou, que é a Peruíbe. Também se conta muito nisso. Mas a ciência ainda tem um pouco de pé atrás sobre essa probabilidade. Ela ainda fica receosa em saber o que pode ter de verdade nisso. Mas o que temos de fato é que a região acontece coisas à margem do comum, que intriga, como é o caso que eu mencionei, do desaparecimento de pessoas, que também é o caso sobre relatos de pessoas que juram que já viu coisas lá, a qual é regiões com uma mata exacerbada, uma mata fechada, uma região quase inexplorada, e que não tem nada, de pessoas que juram que já viu cidades em região que só há matas. E esses relatos são curiosos porque são pessoas que vêm impactadas psicologicamente, emocionalmente abalada, e qual chega até os pesquisadores e fala: eu juro que vi, eu não sou louco, eu não sou doido. E com direito à psicologia ou à psiquiatria, pode dizer que essas pessoas estão mentindo, ou que é fruto
de algum trauma psicológico qualquer. Enfim, a nossa região é repleta desses relatos, acontecimentos, Sim. histórias, enfim. Aqui nós temos um repertório muito grande de assunto, seja nesse âmbito dessas regiões, no caso a Serra do Roncador, na região de Barra do Garças, Mato Grosso, seja Chapada dos Guimarães, ou seja nas casuísticas de contos, relatos de aparições espectrais, de casas tidas como acontecimentos à margem do comum, e que é meu ramo de atuação, né? Ir atrás de relatos, acontecimentos tidos como paranormais ou estranhos. Ou estranhos, né? Ah, entendi. Bom, geralmente, você também trabalha com essa parte aí. Você trabalha também com essa parte de regressão? Eu sou hipnólogo. A hipnose também? Sim, eu sou psicólogo. Sim. É bom me apresentar, né? Que nós estamos aqui conversando e possivelmente alguém que está entrando. Eu vi lá no seu currículo que você é psicólogo. Sim, eu sou psicólogo há 23 anos. Tenho a minha especialização na parapsicologia, seja a parapsicologia quevediana ou a do CLAP, sempre. Parapsicologia? Quevediana porque é a do Padre Quevedo, né? Sim. Onde eu fiz algumas atuações, alguns aprendizados pelo Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Posteriormente, ficou conhecido como Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. Mas, ainda assim, o alicerce do Padre Quevedo foi muito grande para me dar um amparo no tema que eu gosto, que é a parapsicologia. Ou seja, a parapsicologia do ponto de vista dos pesquisadores do espiritismo, né? Que, no caso, nós temos em Curitiba, temos em Santa Catarina, grandes pesquisadores que foi num rol de pesquisas no âmbito da parapsicologia espírita, ou a parapsicologia no âmbito mais cética, que é a parapsicologia do Dr. Wellington Zangari, um grande pesquisador que é de São Paulo. Isso. É uma parapsicologia assim que traz coisas muito impressionantes, mas tem uma visão muito mais cética. Eu já digo que eu sou a parapsicologia neutra. Cético? Não, a minha é neutra. Eu não me predomino no rótulo. Eu escuto, corro, me intrigo, vou atrás, eu não julgo, apenas acato. Aquilo que vai me impressionando, aquilo que vai me impressionando e me deixando entusiasmado pelas descobertas, a qual eu entro e eu não tenho o intuito de convencer alguém. Apenas apresento nas minhas palestras, nas minhas pesquisas, nas minhas obras. Eu sou autor de livros que falam sobre a temática. Enfim, sou psicólogo há 23 anos, o ramo da parapsicologia, é isso que eu mencionei para ti. E sou consultor da revista UFO, do nosso querido também. Finado Ademar José de Vaerde, né? Que tive o prazer de ter uma estreita relação com ele, de conversas, de aprendizado. Foi um grande mestre para mim no âmbito da ufologia. Sou da Comissão Brasileira de Ufologia, que é a comissão a qual busca trazer arquivos documentais militares ao rol do conhecimento público. É uma das comissões brasileiras mais enfatizadas na luta pela abertura oficial sobre a realidade do fenômeno UFO. E, como mencionei, presidente da Associação Mato Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas. E é um assunto que você quiser adentrar nessas temáticas do inusitado misterioso, estou aí à disposição. E o público que está nos acompanhando, os espectadores que queiram fazer perguntas, estejam à vontade, eu estou aqui à disposição. Sim. O Ataíde, na verdade, eu acho que toda a parte do planeta é quase a mesma coisa, assim, né? Geralmente, o que as pessoas comentam aí?
tem ainda esse fenômeno do ser levar a pessoa quando está, talvez, num quarto, ou alguma coisa, alguém viu o Grey também, por aí que você já atendeu? Teve algum caso assim em Mato Grosso? Sim, por sermos uma associação e a única mais arraigada no Estado, Sim, nós temos o costume de receber muitos sim, relatos, muitos acontecimentos. Eu tenho uma posição da sim, metodologia científica, então a minha linha de pesquisa é sim, científica, então eu sou cauteloso na colheita dessas informações, ao qual eu tento verificar onde está o componente possivelmente psicológico, ou onde pode estar um componente possivelmente realístico, real, verdadeiro. E é um trabalho árduo você sim, separar o joio do trigo e começar a trazer à tona o fenômeno de uma forma mais comprobatória. E, pasme, a sim, gente encontra, nós pesquisadores encontramos relatos impressionantes. E esse rol de relatos está nesses avistamentos de seres e coisas congêneras que chamam a atenção. Ah, isso é uma constante, né? Isso é uma constante pelo rol de documentações, de relatos, a qual passamos a documentar, que recebemos aqui na associação. Mas tenho que ser bem objetivo em dizer que boa parte, grande porcentagem, são erros de interpretação, pessoas que acabam enaltecendo uma imaginação desse rol que pode ter de realidade, mas sim. às vezes a imaginação também entra, erros de interpretação entra e outras questões. Então, sobrando pouca porcentagem com algo mais plausível. Mas essa pouca porcentagem com algo mais plausível é que nos cativa a atenção. Porém, sobretudo, a questão histórica do meu estado, ela se Sim, destaca. Por exemplo, o primeiro relato de objeto voador não identificado publicado na imprensa brasileira, repito, o primeiro sim. relato de OVNI publicado na imprensa brasileira foi datado de 26 de novembro de 1846. 1846, na Ah, Gazeta Oficial é no século Império do XIX. Brasil. Isso. Inclusive, eu Sim. estou com o jornal aqui nos fundos meus, aqui onde está meu dedo apontando, que é a capa do jornal dizendo sobre esse avistamento, feito por Augusto Leverger, Olha, ou seja, o famoso Barão de Melgaço, que ele, numa canhoneira, indo de Cuiabá para o Paraguai, do rio Cuiabá, você pega a Pantaneira, o rio Pantaneira, e vai para o Paraguai. sim. Então ele Vai numa pro dessas Paraguai. canhoneiras, isso, e ele numa dessas canhoneiras no território aqui de Mato Grosso, em Cuiabá, ele olha para o céu e viu um objeto luminoso, uma luminosidade muito grande, que se dividiu em três. Cada qual desses Olha, objetos fazendo movimentos em direção aleatória. É claro que na época não existia o termo UFO, na época não existia o termo disco voador. Ele viu aquilo, ficou tão impressionado, ele não conseguiu explicar, era uma pessoa culta, não teve uma base explicativa, ele se impressionou e fez questão de argumentar isso na imprensa, a qual muito. saiu Sim. publicada no dia 26 de novembro de 1840, 26 de novembro de 1846 ou 1848, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, sem São problema, letrinhas que às vezes. pequenas. Uhum. 1846 ou 1846. E Sim. esse foi o primeiro relato colocado na imprensa brasileira sobre OVNIs, aonde aconteceu em Mato Grosso. Sobre o OVNI. Isso. Outra coisa impressionante também que está aqui ao meu fundo, vamos dar aqui. Aqui. É que a gente tem uma visão. Que está por aqui assim. Fala Ah, sobre a abdução de crianças, acontecido no 22 de janeiro de 1978, em qual duas crianças foram sim. abduzidas numa cidade de Goiás
e foi aparecer à noite, foram abduzidas no final da tarde em Goiás, e uma delas, nós duas, uma delas apareceu estranhamente numa cidade chamada Rondonópolis, aqui em Mato Grosso, a qual deu um blackout geral naquela noite na cidade, e uma criança foi deixada lá por um disco voador. A criança começou a bater em porta a porta, pedindo socorro, ajuda, e um voluntário que abriu a porta lá, que se comoveu com a criança, perguntou o que está acontecendo. Moço, um disco voador me deixou nessa cidade. Ele, uma criança, na época, 11 anos, vem com uma história mirabolante de que disco voador deixou lá. E ele diz mais, que foi ele e o primo dele, ele chamado Emanuel, o primo dele chamado Paulinho, que foi abduzido os dois. Sim. Ele estava jogando bola no campinho de areia na cidade de Piranhas, em Goiás, e que um objeto em forma de disco apareceu por cima das crianças, todas as crianças saíram correndo, mas ele, o primo, segundo o relato dele, ficou grudado no chão, a qual o OVNI puxou os dois para dentro, segundo o relato de uma criança de 11 anos, em 1978, numa noite em que deu um blackout geral na cidade, e uma criança repentinamente aparece contando essa história. Ele ainda diz que, na nave, o primo dele foi separado dele. As criaturas levaram ele para o compartimento e o primo ele não sabe para onde foi. Tanto é que ele estava desesperado querendo ver o primo. Mas o senhor que recebeu essa criança, que era ele era da construção civil, ele ficou impressionado com a história. Aí, no outro dia, saiu capa de jornal, apareceu em Rondonópolis, um menino raptado em Goiás por disco voador. Isso foi um boom danado na época, a qual, a nível nacional, se divulgou sobre esse acontecimento. Acontecido em Mato Grosso. Então, esses acontecimentos de Mato Grosso são muito ricos em relatos, em testemunhos, em filmagens, fotografias, a qual nos chama a atenção e que nos destaca nesse tipo de pesquisa, a qual vem todas essas informações para o nosso meio e que nos faz e que nos fortalece no rol de dados, de colhimento de informações, na busca de tentar sanar, à luz do conhecimento atual, esses acontecimentos, seja na ufologia, seja na parapsicologia, e que nos dá assunto para que a gente se reúna todos os meses nós reunimos aqui na associação. Nós temos um auditório, o auditório é para média de 60, 70 pessoas, e que sempre estamos em pessoas, é bastante pesquisando. Sim, nós somos um dos maiores grupos de pesquisa do território nacional. Território nacional, né? Sim. Então, Ataíde, assim, na verdade, pela Serra do Roncador, sempre vê algum objeto, as iluminações, vocês conseguem ver isso às vezes, né? Sim, já tivemos o privilégio que geralmente os extraterrestres, em lugares assim onde tem uma vegetação, parece que eles gostam mesmo, né? Aparecem em morros, né? No caso das serras, né? Eles aparecem mesmo. Isso acontece em toda parte, né? Tem aquelas serras também no México, eles aparecem, né? Ou que alguém fala que pode ter algo, né? Lá dentro, né? Também, né? Mas pode concluir isso aí. A fama da nossa região, ela é muito enaltecida, ela é muito divulgada. Lembrando que Mato Grosso fica equidistante de tudo. Sim. Então nós estamos aqui na divisa da Bolívia. Então os acontecimentos aqui praticamente estamos no meio do Mato Grosso, né? Então essas casuísticas, em sua maioria, ela fica mais centrada conosco, porque além do mais a nossa associação só divulga esses acontecimentos em sua força nos eventos que realizo pelo Brasil afora. Sim. Porque para mim é muito gratificante sair pelo Brasil
falando sobre a minha região, sobre os locais que já pesquisamos. Sim. E já tivemos o privilégio dessas pesquisas presenciar fenômenos. Isso, para mim, é muita honraria, porque você levar um grupo de pessoas, em média de 40 pessoas, a qual tem o privilégio das 40 testemunhar fenômenos presencial a poucos metros de distância daquilo que pesquisamos, é uma honra significativa. E as pessoas podem perguntar ao espectador, né? Mas por que vocês não apresentam essas filmagens? Sim. Alguns dos fenômenos que temos aqui catalogados foram filmados, mas eu, como presidente da associação, né? Isso. Eu, como presidente da associação e como a pessoa que vai à frente disso, como pesquisador, não tenho mais aquele intuito de querer provar ao cético o fenômeno que é uma realidade. Se quiser buscar informações, eu apresento nas minhas palestras. Mas hoje eu me esquivo de querer filmar, de querer fotografar. Hoje, para mim, não é tão significativo. O que, para mim, é mais significativo é você vivenciar aquilo. Você ver, você está diante daquela realidade rara de acontecer, mas que, por vezes, possa acontecer. É verdade. Se eu vou filmar ou não, isso, para mim, está em segundo plano, não tem tanta significância. Mas já tivemos o privilégio, sim, desse rico acervo de acontecimentos de Mato Grosso, a já presenciar objetos se aproximando de nós, que realmente eram objetos voadores não identificados. Não tivemos identificados. Esse privilégio e possivelmente vamos ter ao longo de nossas pesquisas. E aqui a região mais afamada nisso, temos a Chapada dos Guimarães, que há um local repleto de filmagens, fotografias, acontecimentos, e temos, como mencionei, a Serra do Roncador. Mas temos outras regiões também. Temos nas proximidades da região de uma cidade chamada Barão de Melgaço, em homenagem à cidade chamada Barão de Melgaço, em homenagem a Augusto Leverger. Augusto Leverger, como eu mencionei, foi a pessoa que viu o OVNI em 1846. Então, nessa cidade chamada Barão de Melgaço, que é no meio de um pantanal mato-grossense, que tem a região hídrica a maior do planeta, porque é um local muito bonito. E aquela região também tem muitos relatos. E interessante que esses muitos relatos dessa região de Barão de Melgaço, ali perto dessa cidadezinha chamada Mimoso, que são próximos, que Mimoso é a cidade onde nasceu Rondon, Marechal Rondon. Sim. Então essas cidadezinhas essas cidadezinhas que ainda prevalece aquela parece que são cidades que pararam no tempo, que ainda prevalece aquele tempo do século passado, do século retrasado, e que ali é cheio, repleto de histórias, contos, acontecimentos, seja no âmbito parapsicológico, no âmbito ufológico, seres que aparecem, mas elas não têm tanta fama no âmbito midiático, porque fica entre nós aqui, mas eu estou começando a elencar os acontecimentos dessa cidade e levar pelo Brasil afora, incluído nesse diálogo que estamos tendo aqui na sua live, para falar que também temos uma cidade aqui chamada Barão de Melgaço, com muitas histórias estranhas, inusitadas, sobre OVNI, sobre seres alados. Enfim, Mato Grosso tem muitos acontecimentos que chamam a atenção, que intriga e que cativa o público, a qual tem fortalecendo, inclusive, a vinda de pessoas fascinadas por esse assunto naquele estado. Tanto é que foi providenciado, eu abri uma empresa, uma agência de turismo especificamente sobre isso, que é Enigmas Turismo, que ela vai agregar pessoas que querem vir para Mato Grosso atrás desse tipo de acontecimentos, relatos,
ocorrências que o nosso estado é rico nesse tipo de atividade, de acontecimento. Sim. Na verdade, essa região aí é Barão de... Barão de é isso Melgaço. que fala? Isso, Barão de Melgaço. Ah, Barão de Balgás. Isso. Ali tem muitas histórias. Ali tem algum relato assim, a pessoa anda de barco ali ou não? Tem uma pessoa que talvez pode pegar alguma coisa? E nessa daí talvez viu alguma coisa, talvez saindo na água ou perto da água do rio ali, que a parte pode ser considerado, sim. Né? Aqui nós temos um famoso relato de uma minhoca incandescente, mas é uma minhoca de grandes proporções, a qual é apelidado de minhocão. Nossa. E esse relato ele é uma Minhocão, lenda muito significativa e muito famosa em Cuiabá, Mato Grosso. Sim. Tanto é que alguns shoppings daqui da região, há esculturas de um grande serpente e um canoa. Os pescadores tinham medo porque falavam que esse ser, essa minhocão, pegava os pescadores e levavam para nunca mais ser visto. E o nome minhocão, porque ele era incandescente e ele vinha do céu, né? Então ele vinha em zigue-zague em alta velocidade. Sim. E que dava a impressão, aquela luz de alta velocidade, dava a impressão que era uma cobra ou uma minhoca. É como você pegar uma vareta, colocar fogo na ponta, né, virar uma brasa, sim, apaga a luz e movimenta. Vai dar a impressão que é uma minhoca, né? A velocidade que você faz, no escuro, sim, você vai dar a impressão que é uma minhoca. Sim, é. Quando os antigos viam aquilo vindo pelo céu ou debaixo d'água, em alta velocidade, muitas vezes, nessas baías grandes, eles vinham por debaixo d'água em alta velocidade e aquela questão iluminada que vinha em zigue-zague na água dava a impressão de uma serpente ou de uma minhoca grande. Já que a fama do minhocão tomou os relatos, seja dos índios, do povoado antigo aqui da região, desde 1800 nós temos relatos sobre o minhocão. Eu tenho aqui no museu revistas contando a história do minhocão de 1905, em que eles falam de coisas debaixo d'água e que alguns iam para o céu. Enfim, esses relatos tem aqui, é famoso, conhecido como minhocão. Era um objeto iluminado vindo em alta velocidade, dando a impressão realmente de uma grande minhoca. E isso vinha ou debaixo d'água ou por cima pelo céu. E até hoje se fala muito, né? Aí a lenda local, ela acrescenta o folclore, acrescenta a imaginação, em qual a gente tenta separar onde está o exagero e onde tem a verdade. Mas os índios daqui já falavam disso. Mas cada etnia falava com o seu linguajar. Por exemplo, o Chavante, eles falam sobre o Zunahã. O Zunahã seriam as bolas de fogo. Sim. E essas bolas de fogo, que vêm em alta velocidade, segundo os índios Chavantes, da terminologia deles, é o Zunahã, que vem de um objeto discoide, a qual eles dão o nome de Etebozu. Etebozu seria pedra brilhante. Na linguajar Chavante, Etebozu é a pedra brilhante. Pedra brilhante. Seria uma espécie de pedra que eles comparavam, que brilhava. E dentro dessa pedra havia seres que manuseavam tudo aquilo que chamava os Sariwá, o Suriwá. E esse Suriwá ou Sariwá seriam os encantados. Então, os índios chavantes contam isso. Mas nós temos também os Kayapó, que na verdade são Mebengocré, que é a etnia de seu povoado, conhecido pelo Brasil como os Kayapó. Os Kayapó falam do Bepe Cororote. O Bepe Cororote é outro ser que veio numa canoa de fogo, uma canoa de fogo que veio das estrelas, um fogo que não queimava. Se eu pego uma lâmpada dessa, levo há 300 anos atrás, e mostro para o povo que nunca viu uma lâmpada, eles vão tentar comparar com aquilo que seja, aquilo que eles possam fazer uma analogia. Se brilha uma lâmpada dessa 300 anos atrás, só pode ser fogo. Se coloca a mão não queima,
é um fogo que não queima. Mas os Kayapó, na sua lenda, fala do Bebe Cororote, que veio numa canoa de fogo, um fogo que não queimava. E de dentro dessa canoa de fogo saiu um ser a qual foi intitulado de Bebe Cororote, ou Bebi Guguroti. Esse Bebe Cororote, esse ser, ele é uma lenda muito forte nos Kayapó. E isso ganhou fama também, porque é fazer uma análise comparativa do Bebe Cororote com seres do espaço, literalmente é o que eles falam, seres das estrelas. É um ser que veio da estrela e conviveu com eles. E a lenda aqui pega toda a região norte de Mato Grosso com a região sul do Pará, que são os Kayapó, né, que os Bebengocré. Inclusive, o Kayapó, que é muito conhecido com esse nome, o nome dele original é Mebengocré. Olha que curioso. Mas por que os povos chamam de Kayapó? O nome Kayapó é porque outra etnia deu esse nome a eles. Tá? Quando os desbravadores queriam chegar perto dessa etnia, eles corriam, os Kayapós eram arredio. Até que eles perguntaram para uma etnia qualquer, os indigenistas, os bandeirantes, que etnia é aquela que fica na curva do rio, perto, lá que a gente tem difícil contato? Os índios, na língua deles, falaram, os Kayapó. Mas Kayapó, sabe o que significa na língua deles, dessa etnia? Significa os índios com a orelha de macaco. Então era um bullying, né? O Kayapó na língua. Os índios com o quê? Orelha de macaco. E deu uma travada. Os índios com orelha de macaco. Seria um bullying, né? Um bullying dos nativos a outra etnia. Mas o nome verdadeiro que eles se autodenominam... Estão conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Agora sim, que deu uma travadinha, vai para cima. Sim. Ok. Então, o nome original dos Kayapó, o nome verdadeiro deles é Mebengocré. Agora, veja bem, estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Ok. Mebengocré, o significado da palavra. Mebengocré. Meb significa cultura, povo, pessoas. Engo significa água. Cré significa passagem, povo, travessia. Então, traduzindo, é um povo que veio no buraco na água. Um povo que veio no portal da água. E eles falam que eles não são desse mundo, que eles vieram para esse mundo. Aí, se o Mebengocré significa, traduzido, um povo que veio no buraco na água, me fez lembrar do filme chamado Stargate, que é uma portal... Stargate, é uma portal que parece uma água, que eles entram e aparecem em outro lugar. Então, a nossa região, ela é cheia de relatos, cheia de contos. Os índios aqui têm muitos relatos, muitos contos. Temos os Bororos, que também tem muitos relatos. Os índios Bororos têm histórias fascinantes. Tem uma caverna aqui. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Caverna. Estão acompanhando bem? Estão acompanhando bem? Acho que sim, né? Espero que sim. Eu acho que sim, né? Eu acho que deve estar ainda a Patrícia, né? A Carol, né? O Rodrigo, né? Manda um abraço, Patrícia. Patrícia, se for Patrícia Fracaro, eu conheço, manda um olá. Alguém pergunta alguma coisa? Sim. Estou à disposição, pode perguntar. Vamos lá. Pergunte a entrevista do ritual de... Como é que fala essa pronúncia aí, meu Deus? Bebe Cororote. Dos índios lá praticado pelos roubos. Pelos roubos. Isso. Na verdade, é para os Bebengocré. O Rodrigo. Tá? Mas também tem uma outra etnia que fala desses seres. Bom, a história do Bebe Cororote é muito impressionante. Okay? Porque quando ela foi descoberta, foi de uma forma muito, muito interessante, muito intrigante.
O indigenista chamado João Américo Peretti, quando o Xingu estava sendo criado, com Cláudio e Orlando de Vilas Boas, isso na década de 50 para a década de 60, ou meados da década de 60, o Xingu foi um local criado aqui para tentar juntar várias etnias e evitar o martírio dos índios que estavam espalhados. Então foi criado uma região para se colocar várias etnias. E o João Américo Peretti pegou 2 índios de aproximadamente 14 a 15 anos. Por que eu digo aproximadamente? Porque eles não tinham certidão de nascimento. Então, a estimativa é que eram de 14 a 15 anos. E levou esses 2 índios para Brasília. E esses 2 indígenas, esses 2 jovens, nunca tinham visto cidade na vida deles. Então, quando chegou em Brasília, no final da década de 60, eles ficavam encantados com toda aquela cidade. E que eles ficaram no hotel, a qual as pessoas de lá estavam fascinadas na frente de um aparelho mágico. Esse aparelho mágico, o espectador, se for esperto, vai saber que seria a televisão, né? Então, para os índios era um aparelho mágico, né? A televisão, porque ali passavam pessoas e tal. Então, para eles era impressionável. E o público estava envolto na TV e os índios ficavam impressionados com aquilo, olhando entre as pessoas, tudo aquilo. E por que estava lotado à frente da TV? Porque foi a primeira transmissão ao vivo internacional, ao mundo todo, acompanhando a primeira transmissão ao vivo de 1969, que seria o homem indo para a Lua. Então, nessa transmissão ao vivo, mostrando o homem indo para a Lua, os índios ficavam vendo aquele aparelho quando apareceu um astronauta indo para a nave. E aí o índio começou a gritar. Os índios ficaram, nesse momento, os índios ficaram apavorados, assustados, e começaram a gritar: bebe cororote, bebe cororote, bebe cororote, bebe cororote. E as pessoas ficaram até em pânico, né? Olhando o que está acontecendo, olhando para trás, e os índios só apontavam para a TV, apontavam para o astronauta e falavam: bebe cororote, bebe cororote. Acalmaram os índios, deram água com açúcar. E o João Américo Peretti, indigenista, queria saber o que era bebe cororote. Voltou para Mato Grosso, para a etnia, e aí onde teve acesso pela primeira vez, um homem branco teve acesso ao ritual, perguntado para o nosso espectador, que é o ritual da etnia Mebengocré sobre os bebe cororote. Quando chegou lá, viu que a etnia colocava uma espécie de capacete de palha, roupa parecendo astronauta, com luva, tudo de palha, e que começava a andar como se fosse o astronauta da Lua. Isso era a representação do Beppe Cororote, que foi fotografado e filmado por João Américo Peretti e outros pesquisadores. Esse ritual é sagrado e fechado para os índios da etnia Kayapó, ou seja, Mebengocré. Então é um privilégio incrível que fala sobre essa lenda dos índios, sobre o Beppe Cororote. Sim. E por isso se torna tão interessante, porque os índios associaram esse astronauta a esse ser que veio numa canoa voadora que veio das estrelas. Isso também caiu essa informação, essa notícia caiu para o Erich von Däniken, o best-seller. Na época, o Erich von Däniken tinha recém-lançado o livro Eram os Deuses Astronautas. Então, em 1969, o João Américo Peretti tirou fotos e contou essa história, se eu não me engano, para o jornal O Cruzeiro. E esse jornal caiu nas mãos do Erich von Däniken, que ele ficou impressionado e falou: não, nossa, isso aqui
me dá base para o livro que ele tinha acabado de lançar, que Eram os Deuses Astronautas. Deus Astronautas. Então, uma coisa ligava a outra. Mas acontece que o livro já tinha saído. Mas esse livro ainda, Já tinha saído. possivelmente o João Américo Peretti ainda não conhecia esse livro. Ou seja, não tinha ligação nenhuma com o livro do Eric von Däniken na época. Mas depois, quando o Eric von Däniken viu que a história batia com o que ele pesquisava, isso chamou a atenção na época. Será que os índios, os Kayapó, ou seja, os Bebengocré, conviveram com o astronauta das estrelas? E isso ganhou uma fama, isso intriga até hoje. Conviveu, né? A presença aí do Marco Leal. É o Marco Leal, isso aí. Se quiser fazer pergunta, Marco Leal, é isso aí. O Marcão Leal é nosso grande pesquisador do caso Varginha. Ele vai estar... ele gravou aqui também no meu canal. Pois é, Marcão é um grande pesquisador. Inclusive, nós estamos entrando em interação para que possamos ter uma vivência com os índios chavantes na Serra do Roncador. Nós tivemos algumas experiências nesse ano na região da Serra do Roncador, que é a famosa de histórias, de portais, de outros lugares, a qual o Marcão já somos estratégia em fazer uma pesquisa local lá, em especial no local que tem acontecido nas histórias dentro da etnia Chavante, e que os índios mantêm segredos nesses locais. Isso. É impressionante que os índios Chavantes, eles guardam esses segredos e só dá liberdade para quem o coração deles sentir que vale a pena dar essa liberdade. Porque eles alegam que ali não é para curiosos, é para que as pessoas estejam preparadas espiritualmente para estar recebendo aquilo. Os índios contam que eles convivem com esses seres de outras dimensões, mas isso são alegações dos índios, a qual eles estão convidando alguns pesquisadores, incluindo eu e o Marco Leal, para estar dando essa oportunidade de a gente vivenciar, testemunhar algo ali. Lamentavelmente, é a Lagoa Encantada? Isso. Uma é a Lagoa Encantada, né? Isso, a Lagoa Encantada. É a mais famosa também, né? A Caverna Sagrada, mas ali para se chegar... Caverna Sagrada. Só com autorização deles e ainda assim com muitos obstáculos. Né? Nossa! Esses obstáculos é uma leque de lendas que ronda a região. O Mário perguntou aqui, o Mário é meu amigo aí, perguntou que deixa eu ver se eu consigo. Que os índios chavantes são guardiões dos embarcaduras das serras, dos roncadores, é isso? Da entrada dos intraterrenos, né? Sim, na região da Serra do Roncador, ela é repleta de histórias que ela vai agregando os fatos reais e algumas coisas que a gente tenta verificar se há probabilidade daqueles relatos poderem ser verdadeiros. E entre esses relatos está a famosa lenda das emborcaduras ou locais que dão acesso a cidades, vamos dizer, cidades que há um considerável número de seres que não são desse planeta ou são, né, há muito tempo estão aqui e que vivem em galerias subterrâneas. Os índios falam isso da região, fazendeiros contam histórias a respeito. Inclusive, é muito forte a lenda de que Faust encontrou uma dessas emborcaduras que seria uma passagem para um outro local. E é curioso que quando Faust estava vivo, isso na década de 20, ou até mesmo em 1919, 1918, dois livros na época foram inspiração dele, que é o livro A Minas do Rei Salomão, que inclusive foi filme, né? E O Mundo Perdido, que também foi filme em preto e branco,
O Mundo Perdido, que foi transformado em Elo Perdido, que falam de pessoas que entravam em caverna. Elo Perdido. Isso, entravam em caverna, e nessas cavernas encontraram cidades, dinossauros e tal. Então, essa lenda foi baseada na história do Coronel Fauci. E, curiosamente, o Coronel Fauci, muitos alegam que ele pode ter encontrado realmente um elo perdido que falam dessas emporcaduras. Aí a lenda se estende. Fala de cavernas que levariam a região de Mato Grosso, a Machu Picchu, no Peru. Falam de cidades subterrâneas que tem até nome que eles alegam, como Agatha, Xambalá, que seria a capital de Agatha, que seria uma cidade autossuficiente no centro da Terra. E Xambalá, capital de Agatha. Enfim, tudo isso ela vem sendo retratada em séculos de lendas históricas que está estreitamente ligado com a Serra do Roncador, que curiosamente Serra do Roncador, né? Que curiosamente Mato Grosso, que está equidistante de tudo, você liga também a questão das lendas dos tibetanos, dos monges tibetanos, fala a mesma coisa, que há civilizações dentro da Terra, fala Sambalá, Agatha, mas nós estamos falando de Mato Grosso, estamos falando de um outro local, quilômetros, de milhares de quilômetros de Mato Grosso, que contam a mesma história. Então, tem um livro que fala que o Brasil também está com Shangri-La, nem eu sabia, nesse livro fala. Não, sei não, se não. O Shangri-La, no caso, não. O Shangri-La, ele está ligado... Né? Não. O Shangri-La, ele está ligado... Não, né? Não exatamente aí, né? Ele está ligado... Não, o Shangri-La, ele está ligado na região central do polos do planeta. No caso, seria na região central do Polo Norte. Mas essa sim, só se nesse livro... isso, sim. Sim. E com uma certa lógica, porque fala que lá o tempo não passa. Pode ser que seja um equívoco do livro, né? Sim. O Marco... Pode falar, pode concluir. O Shangri-La... Então, Shangri-La é uma história, uma lenda contada, vinda em livros, inclusive com testemunho de uma famosa relato de uma queda de um avião, em que algumas pessoas sobreviveram e que falou que foi sobreviver graças ao povo de uma cidade chamada Shangri-La. Enfim, isso virou um livro que até hoje as pessoas falam sobre essa lenda de Shangri-La. Mas os tibetanos falam de Shangri-La, mas isso é uma lenda mais para a região de lá. Mas, por sua vez, falam que no Shangri-La, mas falam que no Shangri-La há uma ligação ao centro da Terra, que seria uma ligação para Agatha e Xambalá. Olha, nós estamos falando nós estamos falando numa temática um tanto quanto no âmbito mais mistificado. Apesar que eu gosto do tema, mas a minha linha é mais científica. Mas eu também gosto. Eu tenho curiosidade. Eu sim entendo. Eu também gosto disso aí, gosto também, né? Gosto também. Bom, o Marco Leal falou aqui, né? Vamos embora. Foi incrível a vivência com os índios em Barra do Garça. Vocês passaram nesse lugar aí? Grande abraço, Ataíde e Eduardo. Vocês passaram. Em Barra do Garça, já tive o privilégio do Marcão estar conosco lá e tivemos vivência com os índios Chavantes. E essa vivência ela foi quase que inusitada, porque quando teve um evento que fizemos em Barra do Garça, agora em junho, no dia da ufologia, dia 24 de junho, estávamos no auditório e tinha a presença de índios anciões e novos na plateia. E eu chamei eles para vir para o auditório. Foi uma experiência incrível. A fala deles, o entendimento deles, no âmbito mais, vamos dizer, dentro da cultura deles, até quanto espiritualizada, foi uma aula impressionante e foi uma aula inusitada. Ou seja, chamei eles para o palco e foi incrível.
E o pessoal chorou de emoção de tão fantástico foi a experiência com os índios chavantes de forma inusitada. Para mim foi um desfecho fantástico. Sim. E nisso, o público, nós íamos para uma vigília depois dessa atuação, e o público queria que os índios fossem conosco. Então foi uma coisa que eles falaram, convida. Aí Convida. eu perguntei, vocês querem ir conosco? Aí tinha o tradutor, que o mais ancião não falava a nossa língua. Aí perguntou se eles gostariam de ir. Não falava. Isso, não falava. Aí perguntou se gostariam de ir. Inicialmente eles ficavam assim, estamos sem dinheiro para ir, não temos condição. Eu falei, não, é um convite. Eles falaram, vamos. Isso foi uma animação do público, e era um público muito grande, muito, muito interessante. Sim, e quando chegamos muito grande, região, né? E quando chegamos numa região bucólica, no meio da mata, porque Mato Grosso, quando a gente sai para uma vigília, mato, não temos luz artificial, é região distante mesmo. São regiões mágicas mesmo. São regiões quase virgens. Nossa. Então são regiões que eu levo para a vivência muito interessante. E quando nós fomos, os índios foram, e o Marcão estava junto. Então vão acontecer momentos mágicos, interessantes, que vai ficar a nossa experiência pessoal na curiosidade de vocês. Vamos ter outros eventos. Sim. Então, quando tiver falar em evento na Serra do Roncador, em Barra do Garças, podem ter certeza que se repetir o que aconteceu esse ano para o ano que vem, vão ser experiências quase que ímpar, a qual no Brasil todo e outra região não vão ter igual. E o Marcão teve o privilégio de estar conosco, tanto é que ele ficou tão entusiasmado que ele vai vir agora em janeiro para cá, para Mato Grosso, e qual ele vai estar comigo nessas vivências, a qual os índios têm constante interação. E nós queremos ter esse privilégio de também vivenciar essas questões. E o Marcão está aí datando para estar vindo comigo nessa empreitada. Né, Marcão? Vou estar te aguardando, Marcão. Vai estar aguardando, né? Tem que ver se ele está aí. Ele estava aí até um certo tempo aí, né? Na verdade, assim, acho que não tem muito problema repetir, né, essa pergunta aqui, né? Porque não, de jeito nenhum. O Mário falou uma coisa aqui, que o Mário falou que ele acaba observando os seus trabalhos, principalmente o documentário Enigma do Roncador, do Gênito Santos. Ele fala também, isso aqui também fala a Ana Pel, né? Também fala, né? Se você sabe alguma coisa aí da lenda do índio morcego, né? Sim. Eu tenho um corpo que foi encontrado na região. Isso, eu tive um acesso. Até a Ana falar isso também. Eu tive acesso a uma criatura alada, corpo humano, braços separados das asas, e que até então eu não sabia que existia essa criatura, e que numa das minhas palestras pelo Brasil afora, não me recordo qual cidade, que foram tantas cidades viajadas para palestrar, eu falava de uma etnia contada muito pelos fazendeiros, para alguns outros índios, e sobre a qual ele tinha a nomenclatura de índios morcegos. O Fausto, o coronel Fausto, falava dessa criatura. E eu pensei que era uma etnia pela curiosa atitude que essa etnia tinha. Ou seja, eles dormiam de dia, essa etnia, segundo as histórias, contada por várias pessoas, por várias tribos, que essa etnia dorme de dia e tem atividade noturna. Ou seja, eles ficam acordados à noite. E moram em buracos ou em cavernas. Aí eles contavam muito isso mesmo. essa história. Eu cheguei a estudar isso aí também. E que eles chamavam isso aí de índios morcegos. Aí, uma dessas palestras, um espectador perguntou para mim: esses índios morcegos já foi encontrado? Eu falei: só tem histórias, lendas, mitos. Aí ele me disse: mitos. E se eu te contar que há uma criatura que está
tipo mumificada, num local com asas de morcego. Não poderia ser dentro da etnia de morcego? Sim. Aí eu comecei a falar, não, se você viu isso, eu quero ver. E ele me indicou onde eu teria que ir para ver. E eu fui e tive acesso real, a qual eu apresentei em algumas palestras, e no documentário Enigmas da Serra do Roncador mostra também um ser com asa de morcego, padrão humano, um rosto meio assim, parecendo um gárgula, mais forte, humano, com braços e asas de morcego. Tive acesso a essa criatura, peguei nas minhas mãos. E asa de morcego. Peguei nas minhas mãos, tirei foto. Vixe, tive Maria. acesso a uma outra criatura, num outro momento, um outro episódio, a qual me convidaram para ver outra criatura, também, um outro ser, parecendo um gárgula, com orelha pontuda, real. Ixi. Foi tirado o raio-x desse ser. Real, né? Ele tem crânio, costela, ou seja, ele é um ser padronizado, biológico, padronizado com os características. Quando eu falo padronizado, é dentro do padrão humano. Crânio, tórax, costela e tal, mas tem uma cauda com um ganchinho aparentando um ferrão. E tive acesso a isso, filmei, foi filmado, tem essa criatura a ser mostrada nas minhas palestras, nos eventos que eu faço, e teve acesso também a uma outra criatura. Essa, no caso, está se eu não me engano, não sei se está na Argentina ou na Espanha, da pesquisadora Ana Luísa Cid. Ana Luísa Cid, eu não sei se é da Espanha, agora me deu um branco, mas ela teve acesso a essa criatura, que eu também observei e vi, que é alada também nos mesmos padrões. Acontece que isso tem uma ligação com o nosso estado, porque o Fausto falava sobre isso, os fazendeiros antigamente falavam sobre isso, os índios savantes falam disso, a Pinayé, a etnia Pinayé fala sobre isso, os Calapalos falam sobre esses índios, que os índios falam que além deles proteger a entrada sagrada, que são as cavernas sagradas, são protegidas por esses índios, por esses seres alados, que ficam dentro das cavernas ou na entrada, que impede que os humanos entrem porque o lugar é sagrado e o homem branco não pode ter acesso. Essa é a lenda aqui, Mato Grosso. Mas quer ver uma coisa curiosa? Nós estamos falando de uma lenda centenária, milenar, genuinamente mato-grossense. Mas se você vai para a Europa, você vê lugares sagrados sendo protegidos pelas mesmas criaturas. Você pode perguntar, o que você quer dizer com isso? Os gárgulas. As igrejas medievais, as igrejas os gárgulas da Europa. Na França também tem, né? Na França. Onde? Nas igrejas, nos lugares catedráticos, em que os gárgulas são colocados na frente, que eles servem tanto como desaguadouro, ou seja, chuvas são expelidas pela boca, né? Como malgouro, ou seja, para espantar espíritos malignos, pessoas que impuras. Malignos. Isso. É curioso, falando da Europa. Por exemplo, nós temos o Batman, o personagem da Marvel, que ele sempre está nos altos dos prédios, na ponta dos gárgulas. Para que serve o Batman? Para proteger a cidade de pessoas más, pessoas malignas. Nós estamos falando da Europa com a mesma história de Mato Grosso que os índios falam. Chavantes, Caiapós, Calapalos, os Iá falam que há criaturas aladas que ficam protegendo lugares sagrados. Agora você pega Mato Grosso e Europa.
com a mesma história. Curioso isso. Isso é intrigante. Curioso, porque aí você, exato. É intrigante. Você foge da lenda, foge do mito, para entrar no elo da estatística. Ou seja, estatisticamente, é uma coincidência isso? Não. Estatisticamente, isso não é mero acaso, não é mera coincidência. Alguma coisa tem ligação. Mas que coisa é essa? Está aqui em Mato Grosso, está na Serra do Roncador, está nas histórias de Chapada dos Guimarães, e que há registros desses seres catalogados pela ANPUP e que são reais. Mas até que ponto é lenda e imaginação? Até que ponto que esses mistérios, esses enigmas da minha região, podem ter verdade? E as nossas pesquisas começam a intrigar o curioso, que tem alguma coisa aqui. Ainda estamos vasculhando. E por isso muitas pessoas estão vindo para a nossa região curiosas por esse tipo de lugares, contos, relatos, acontecimentos, que nossos lugares aqui, nesses lugares, além de ser misteriosos, enigmáticos, também são repletos de belezas naturais, cachoeiras, cavernas, lugares paradisíacos. Não é à toa que os extraterrestres, que esses seres vêm para a nossa região, porque é rico em beleza e mistérios, né? Rico em mistérios, isso é verdade. Oh, mas assim, você falou que às vezes nessas regiões, aí até perto do Pantanal, aparecem essas luzes que ficam se retorcendo. Mas é que às vezes no mundo tem algum caso que sai do rio, algo assim que talvez lembra, talvez, não sei, um cilindro. Já teve algum caso assim, mais ou menos, ou não? Não, sim, né? sim. Aqui nós temos inúmeros relatos assim. Inclusive, já testemunhei numa... E não foi numa vigília ufológica, não, viu? Foi numa manhã na Chapada de Guimarães em forma de cilindro. Assim como nós temos aqui registrado no nosso catálogo fotos de um objeto em forma de cilindro no local chamado Portão do Inferno, aqui na região de Chapada de Guimarães. O nome, curiosamente, Portão do Inferno, é um local que tem muitas ocorrências no âmbito parapsicológico e no âmbito ufológico, além de fotos, filmagens, luzes. Essa fotografia em forma de charuto, nesse local, no Portão do Inferno, tirado por uma mulher. Sim. Esse Portão do Inferno tem um local ali, que numa descida, em que você para o carro, coloca no ponto morto, o carro sobe em vez de descer. Mas é uma questão de ótica. Sim, o carro ele sobe aquilo que era para ele descer, ele sobe. Você coloca no ponto morto, ele sobe. Hoje as pessoas não fazem muito isso porque ela é numa curva e está descendo, então vem muitos carros e pode ter risco, né, de acidente. Mas antigamente era muito comum as pessoas... Pode ter risco, É muito comum as pessoas pararem o carro para ver isso. Mas é um fenômeno, talvez, de efeito de ótica, cientificamente falando. Mas, por outro caso, para estender os mistérios do lugar, o Portão do Inferno é um local que é um precipício. É um buraco muito grande. Sim. E na década de 60 e 70... Muito grande. Há muito tempo atrás, né, quando estava desbravando o local, você quisesse... Na região existia muito... Aqui em Cuiabá, Mato Grosso, Cuiabá em especial, foi local de muito ouro, muita retirada de ouro. Então aqui saía toneladas de ouro, muito fácil. Então a briga pelo ouro aqui era constante. Então o sacrifício humano, matar pessoas, era quase que comum numa época que havia uma rivalidade em dinheiro. E eram jogados pessoas no Portão do Inferno. Assim como alguns índios que eram mortos, eram jogados ali naquela região. Na década de 70, há muito conto que falam, exagero não era, acontecia, que os policiais, para se livrar daquele bandido que sempre estava sendo preso, colocavam naqueles camburão antigo, aquelas caravanas antigas, aqueles camburão antigo, no meio da noite, ali não tinha cerca, não tinha nada,
abria o camburão e falava, nós vamos dar uma oportunidade para vocês fugirem. Saiam correndo, a gente vai contar até 20 ou 30, vocês correm o máximo possível para ir embora. Então, abria o camburão, dava tiro para cima, o bandido saía correndo, mas caía no precipício, né? Então, era uma desova de pessoas. Então, muitas pessoas foram mortas, seja por acidente, que muitos caminhões, carros caíram lá embaixo, e criou uma lenda, uma atmosfera sinistra naquele lugar, né? E aí tem lendas, contos, histórias de pessoas que aparecem. Então, até certo ponto, ao fato também, até certo ponto, pode ter a imaginação. Então, nós ficamos nesse elo de pesquisa. Pode. Sim. E essa região pode ter um fenômeno. No Barão do Melgaço, como você perguntou, temos relatos também. A história. Mas tem uma história especial em Barão do Melgaço que vale a pena eu contar. Aconteceu no ano aproximado de 2013 a 2014, aproximado, em que o prefeito da época, se eu não me engano, eu acho que é Roberto Miranda, alguma coisa assim, o prefeito da época de 2013, de 2014, saindo de Cuiabá à noite, com duas caronas, e a esposa dele pegando a estrada, próximo a uma fazenda com muitas histórias de bola de fogo, chamado Fazenda Tamandaré. Na curva, logo após a curva da Fazenda Tamandaré, perto de uma capelinha, que é uma capela que representa possivelmente a morte de alguém. Sabe aquelas capelas que constrói porque alguém morreu ali? Então, próximo a essa capelinha, no meio da noite, uma criatura de 2,10 metros de altura, com asa de morcego, Ave Maria! Na frente do carro do prefeito. E o prefeito viu aquilo, se assustou, quase descontrolou o carro, e as mulheres vendo aquilo começaram a gritar. Eram evangélicas, elas acharam que era o capeta, o demônio na frente. Ah, meu Deus, é o demônio! Esse aí, será que não é Esse aí não será que é o mesmo daquela lenda que o pessoal fala do homem mariposa que apareceu na Europa? Será que é o mesmo jeito da... Quando essa história veio a mim, primeiro eu queria saber se era verdade, porque, segundo me contaram, que ele desgovernou o carro, bateu e estava hospitalizado. Aí eu liguei para a assessora que me confirmou. Aí eu quis saber, então a história é real. A assessora dele. E ele é prefeito na época. E eu fui atrás dele. Mas assim, ele realmente tinha tido um acidente, mas não foi pela essa criatura. Na época eu até achei que fosse. Ele falou que viu a criatura, quase desgovernou o carro, mas não chegou a capotar. Então eu fiquei atencioso porque poderia ter uma ligação a algum acontecimento que poderia ocorrer, porque quando o homem mariposa, a história conta, quando ele aparece, alguma coisa drástica acontece. Mas nesse caso, ele conta detalhes. Era porte humano, era um homem alto, corria na frente do carro, mas corria no ar. Dava a impressão que os pés dele não tocavam o chão. E corria de uma forma que a perna cruzava entre o ombro. Aí eu perguntei, como cientista, eu tenho que perguntar as probabilidades. Perguntei, não poderia ser um animal? Ele falou, não. Eu tenho certeza do que vi e ainda dou o nome das testemunhas para você ir atrás. Porque ele falou que teve uma hora que o ser abriu a asa de morcego, que era muito grande, e virou para o lado. E eu perguntei para ele, não poderia ser um avestruz? Porque o avestruz ele corre todo desengonçado
E quando ele vai virar, às vezes ele faz isso aqui com Sim. uma asa e vira na lateral. Ele falou, não, eu tenho certeza do que vi, Na porque lateral. estava aproximadamente uns 8 a 10 metros do carro. E isso... Do carro, é. Isso. Estando nessa distância, foi correndo mais rápido que o carro estava a uma certa velocidade. Então, chegando a ficar uns 50 metros do carro, a 100 metros, que ele conseguia perceber. E as mulheres também viram. Acontece que eu fui atrás das mulheres. Uma chamava Dona Benedita, e ela me contou detalhes impressionantes. E a outra senhora também tive acesso, ela entrou em pânico, ela falou, não vou contar isso, porque o que eu vi é demônio, e eu não quero trazer isso para a minha vida. Enfim, eles viram, as testemunhas viram, e esse caso aconteceu lá na região. Depois eu tive notícia, porque vieram me contar que um motoqueiro, né, junto com um passageiro atrás, andando à noite, viram a criatura, se assustaram e caíram. Os dois caíram, se machucaram, saíram correndo, mas eles não quiseram me dar depoimento, eles ficaram muito com medo, abalado psicologicamente, ainda tentei oferecer auxílio psicológico, mas eles não quiseram contar, só contaram para a família e viram que a família ficaram melindrosos. Que a gente não pode dizer, né, na verdade, né, mas teve um caso em Chernobyl, na Ucrânia, né, de uma criatura que voava também, né, é que a gente não sabe se realmente bate as características com essa, né, mas a história também que aconteceu lá na Europa também é interessante, né, que diz que até chegar perto fazia mal para a pessoa, né, eu não sei se oficialmente, né, talvez a ufologia não aprova muito isso, mas tem essa história, né? Casos, talvez, né? Nesses dois casos, eu trabalho com o que aconteceu segundo o testemunho. No caso desse prefeito, ele não aumenta mentira, ele fala o que viu, mas não fala nada de sensação, nada. Desses dos motociclistas lá, da moto que caiu, eles caíram pelo susto, pelo medo. E também tem um outro relato... Pelo susto e o medo. Na mesma região, há um outro relato de uma Kombi, que o ser sobrevoou por cima da Kombi e que o motorista ficou em pânico. Credo! Mas isso não foi contado pela testemunha, foi contado por alguém que escutou o motorista da Kombi contando a história, né? E eu falei, como que eu faço para ter acesso a esse motorista? Ela falou, olha, ele parou aqui, estava muito assustado, bebeu água e contou essa história. Mas eu não sequer perguntei de onde que ele é, qual que é o telefone, ele apenas parou aqui e contou a história pra gente. Sim. Sendo que eu parei em casa, uma dessas senhoras que recebeu o motorista me contou essa história. Sim. E aí essa história vai no hall de arquivos da ANPUP, a qual dá o leque de acontecimentos na região. Eu tenho muita vontade, ruim que o tempo da nossa rotina me segura, né? Trabalho, pagar conta, isso e aquilo. Mas eu tenho muita vontade de pelo menos ficar uns 3, 4 dias naquele ponto, para ver se eu consigo presenciar alguma coisa. Nossa, mas às vezes é bom estar um pouco acompanhado, né? Mas, às vezes, né? Mas você iria sozinho? Talvez não sei, né? Não, eu não tenho medo. Você tem a sua equipe, né? Eu pesquiso isso há tanto tempo. Passei a minha vida pesquisando tudo quanto é estranho. Eu já fui em todos os lugares. Já entrei em lugares inusitados. Já fiz muita coisa à margem do comum, indo atrás dessas coisas. Porque eu quero ver. Se isso acontece, eu quero ver. Eu quero testemunhar. Então, para mim, eu nunca tive medo. Sim. Talvez, se um dia presenciar alguma coisa que me dá medo nesse âmbito, quem sabe eu mudo de opinião. Mas até agora,
ainda não tenho agora, né? esse medo, né? Até agora eu não tenho esse medo. Não tem esse medo, né? O que possa eu ter medo é eu estar sozinho, bandidagem, essas coisas, né? Apesar que a região ainda preserva uma região segura, uma região tranquila aqui em Mato Grosso, lá, né? Mas na atualidade ainda temos regiões aqui em Mato Grosso que preserva aquela cidade pacata, tranquila, né? Então a região não é muito risco não de assalto, essas coisas, né? Ainda assim, eu posso ter o privilégio de estar no local pesquisando sem o perigo de um assalto ou algo parecido, né? Bom, o que eu achei interessante que o Mário perguntou aqui, porque ele falou que ele acompanha o seu trabalho, ele falou que tem 512 documentos na Biblioteca do Rio de Janeiro. Na verdade, é um documento que fala desse livro que Serra do Roncador tem uma cidade perdida. Ele fala lá no livro da... Vou até mostrar aqui, né? Okay. Ele falou, né, que lá na biblioteca tem esse livro que fala da cidade perdida. Você nunca ouviu falar nada assim, ou Sim, na verdade é um dos primeiros registros que o Faust teve acesso, que está registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, sobre o catálogo número 512. Na verdade, é o catálogo dele, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 512, que é um manuscrito escrito pelos bandeirantes da data de 1754, 1750, alguma coisa. E na página 57, 58, há nesses manuscritos os bandeirantes falando de uma civilização, ruínas de uma civilização tomada pela mata, e que essa civilização ela ia para dentro de uma caverna e que eles estavam com medo porque havia seres protegendo o local e que eles não iam ficar por ali. Inclusive, eles dão detalhe desse manuscrito numa escrita meio numa escrita do espanhol para o português antigo. Então, mas você vê todo o relato deles falando disso. Quando o Fausto veio para a América do Sul, ele teve acesso a esse documento catalogado sob o número 512 do Rio de Janeiro, na Biblioteca do Rio de Janeiro, e ele veio com uma estatueta que ele ganhou dos tibetanos. E essa estatueta que os tibetanos deram para ele, essa estatueta, ela tinha escrito, tinha caracteres desconhecidos, quase igual fenícios. E esses caracteres eram uma pista para o Fausto que ele ganhou dos tibetanos, ok? Mas quando ele foi na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e viu que os bandeirantes viram eles registram essa visão dessa cidade, a qual na entrada da cidade havia um escrito que os bandeirantes transcrevem essas siglas, e outras siglas são siglas assemelhadas à que está na estatueta de basalto negra do Coronel Fausto. Eu vou pegar essa estatueta aqui, eu tenho uma réplica dela. 2 segundos, espera aí. Opa! Nossa, que maravilha, hein? Legal. Voltando aqui. Sim. Com a estatueta, isso é uma réplica da estatueta que o Fausto dá, do tamanho tudo que ele veio. Então aqui, alguns caracteres na estatueta. São esses caracteres aqui que ele recebeu essa estatueta pelos tibetanos ainda quando ele estava na Inglaterra. Essa estatueta dele era de basalto negro e que os tibetanos falaram que ele ia encontrar o que ele precisava na América do Sul. Então ele veio, o Fausto veio, passou pela Bolívia, passou pela Bahia e veio para Mato Grosso, a qual ele tinha a convicção que ia encontrar essas ruínas aqui na região de Mato Grosso.
mas o que ele encontrou foi o desaparecimento dele e de grandes expedições para nunca mais ser visto, nem mesmo ter vestígio do que possa ter acontecido com ele. E esse documento que ele encontrou lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro praticamente comprovava que tinha alguma ligação. Então, isso aumenta os mistérios e os enigmas de Mato Grosso. É interessante essa parte aí, né? Teve algum índio que você teve uma curiosidade se você fez hipnose nele, assim, ou Ataíde, assim, para saber mais algo que chamou a atenção aí perto da serra, talvez? Alguma coisa que talvez foi inédito? Não, eles vão falando exatamente o que eles consideram, talvez... Os índios, aquilo que também pode se tornar uma lenda, né? Eu nunca fiz uma hipnose no índio, né? Mesmo porque eu só uso a hipnose nos processos mais psicoterapêuticos como um instrumento quando necessário. Mas é um instrumento apenas de acompanhamento, não por desbravar, apenas por curiosidade, né? Mas os índios, o que eles vivenciam são impressionantes, mas eles só contam com uma certa confiabilidade que ele vai angariando com você no decorrer da vida. Porque eles mantêm em privacidade os acontecimentos deles. Tem um episódio muito interessante que aconteceu no evento ocorrido, esse que eu mencionei, que ocorreu em junho desse ano, a qual eu pedi para os índios subirem. Tem um jovem índio de mais ou menos 16, 17 anos, que ele tinha recém se tornado pajé, e que as pessoas perguntaram, isso. E as pessoas fizeram essa pergunta que você fez, e ele já viu alguma coisa. Em resumo, ele disse mais ou menos assim: vocês veem curiosidade? Ele era muito inteligente, muito sábio. Ele falou nessas palavras mais ou menos assim. Claro que bem melhor do que eu vou falar agora. Vocês vêm aqui na curiosidade, querendo saber aquilo que vivenciamos, que é aquilo que faz parte de nós, da nossa convivência, os nossos mistérios, nossos enigmas. Mas que mérito vocês têm para isso? Nós vivemos isso. E vocês, no simples congresso, querem angariar aquilo que fazemos jus, a qual lutamos e vivemos aquilo. Que mérito vocês têm para isso? Aquilo foi um tapa na nossa cara. Porque ele, na sabedoria dele, na vivência dele, na experiência deles, vivem uma coisa a qual eles respeitam e tratam com toda veemência, enquanto nós estávamos num evento por curiosidade. Então, eu defendo a razão deles, eu defendo o elo que eles têm de respeito a essa vivência. E que para eles não tem que contar, não, só conta se quiser. Eu vou lá de enxerido, porque eu quero saber. E quando eu pego essa afinidade e eles contam, eu fico de queixo caído, eu fico impressionado, eu fico assim, maravilhado pela vivência que eles têm. E as vivências deles são impressionantes. São impressionantes. Eu acho que eu não sei se teve um caso assim, porque o Rony veio aqui no meu canal, que eu achei interessante, e ele tava falando que teve uma ocasião que o objeto... Seu isso aí, né? Que o objeto pousou, acho que não, né? Sim, isso foi na região da Amazônia. Eu trouxe o Rony Vernet, ano passado, aqui para a região da Serra do Roncador. Ele veio aqui também. E ele teve aqui na Serra do Roncador, ele teve na região do Barra do Garças. Tanto é que eu trouxe ele para completar o meu forte, que também são os índios, né? A etnia Chavante, Caiapó, Calapalo, Bororo,
São meus fortes, meu elo de interação, né? Mas o Rony é um grande pesquisador porque ele tem os dados governamental da FUNAI, a qual a FUNAI esteve envolvida nessa interação de pesquisa, né? Ou seja, ele tem dados documentais de um órgão governamental, a FUNAI, em que eles tiveram acesso a OVNIs, a disco voador, na tribo deles, ao ponto da FUNAI ter que intervir para saber o que estava acontecendo. E esses documentos, o Rony Vernet, ele apresentou à tona essas documentações. Então, são conteúdos muito importantes, são conteúdos que vale a pena vir ao rol dos pesquisadores, porque ele só reforça aquilo que nós, pesquisadores, estamos nessas lives, nessas palestras, contando. Os índios têm muito conteúdo. Desde o descobrimento do Brasil, os índios vê OVNIs. E isso, eu não falo aleatoriamente. Os primeiros registros sobre OVNI escrito, ele era folclórico. Por exemplo, o padre Anchieta, quando veio catequizar o índio, quando o Brasil foi descoberto, mandou uma carta para o rei de Portugal no ano de 1560. Veja bem, o Anchieta mandou uma carta para o rei de Portugal em 1560, falando que ele viu que os índios contam que viram, que eram bolas de fogo que vinham em alta velocidade e que rondava a etnia dos Tupi-Guarani. Ou seja, aquelas bolas de fogo, eles rondavam. E essa carta foi mandada para o rei de Portugal em 1560, está em museu, é uma carta oficial, em 1560. E que fala que os índios chamavam aquilo de Ambaetatá. Na verdade, Tupi-Guarani era Ambaetatá. Ambaetatá, no português arcaico do padre Anchieta, ele chamava Baetatá. Mas, na verdade, foi aportuguesado para Boitatá. Isso. Mas não é Boitatá. É Tupi-Guarani. Boitatá. Não é Boitatá. Tupi-Guarani é Embaetatá, que foi aportuguesado para Boitatá. Embaetatá. Tá. Aí nós temos também o... Embaetatá, Temos também o Curupira, que era outro também, muito relatado pelos antigos escritos na época. O Curupira, que seria um ser iluminado, ou seja, com luz, ou cabelo de fogo, ou iluminação, com um andar diferente, provavelmente com andar diferente, né? Em Minas parece que é a mãe do ouro, né? É isso, né? Em Minas, né? Isso. Mãe do outro seria outra terminologia. Não lembrado como que é Mas o interessante é que o Curupira, a terminologia, eu pesquisando porque o termo, porque na verdade ele é uma mescla de duas coisas, Tupi-Guarani e é uma mescla da língua europeia. Tupi-Guarani tem o Curumim. Curumim é criança, ser pequeno, ser baixo, uma criança, é o Curumim. Tá? Do Tupi-Guarani, Curumim significa ser pequeno ou uma criança. E aí eu tenho Pira. Pira em grego significa fogo. Então juntou o Curumim com o fogo, Pira. Né? Então ficou Curupira, que é curo de Curumim, e Pira de fogo, que é uma terminologia europeia. Juntou a terminologia, ficou Curumim. Ou seja, é uma criatura pequena iluminada, ou seja, com fogo. E aí esse folclore nada mais é do que OVNIs avistado pelos antigos, avistado pelos índios, e que tomou por conta do nosso folclore brasileiro. Boitatá, Curupira, Caipora, tudo são OVNIs. Tudo são OVNIs vistos, e que hoje é lenda, mito, folclore. Que hoje é lenda. Isso. Mas no ponto de vista ufológico, eram OVNIs que eles viam, nada mais do que objeto voador não identificado, que prevalece até hoje. Bom,
Olha, foi fantástico, porque na verdade, eu, Ataíde, tudo isso acho que dá um livro, na verdade, né? Porque todo mundo fala que nas florestas acontecem muitas coisas que, por uma sociedade que está acostumada muito com igreja, os governantes escondendo, né? Então, há muitos mistérios, né? Eu acho que aqui daria um livro nessa história aqui, né, Ataíde? Foi muito interessante, né? Com a presença aqui do Ataíde, pesquisador, biólogo também, né? E você quer deixar suas últimas palavras? Ou acrescentar alguma coisa? Para mim foi uma grande honra falar do meu estado, os mistérios e enigmas da minha região. Estou à disposição para quando achar conveniente continuar a temática. Vamos sim, vamos sim. E as pessoas fascinadas por enigmas, mistérios, podem entrar em contato comigo pelo telefone 65, que é o DDD de Mato Grosso, 99975-3436. Repetindo, 99975-3436. Para as pessoas que queiram participar do grupo, ou alguém que conheça pessoas de Mato Grosso, que aqui, eu conheço alguém lá de Cuiabá, mas ele não conhece a sua associação, esteja à disposição a oferecer meu telefone, porque nós queremos acolher todas as pessoas que gostam dessa temática aqui em Mato Grosso para nossas reuniões. Neste final de semana não teremos reuniões, no próximo teremos. Nossas reuniões são todo o último sábado do mês. Pessoas interessadas podem procurar um PUP. Pessoas que queiram conversar sobre o assunto, está aí o meu contato, 65 99975-3436, aberto a continuar o assunto quando quiserem. Obrigado, estou aí à disposição para falar do meu estado e nossos mistérios de enigmas. Obrigado. Lembrando que amanhã também vai ter uma atração muito interessante aqui. Amanhã vai estar aqui. Ele estava na época da Missão do Prato, ele tem até o livro, né? O pessoal da revista OVNI que está trabalhando com ele, né? Ele vai estar aqui. Ele sabe muita coisa de colonies, hein? Vai ser interessante, não perca. Vai ser amanhã de manhã, que é da manhã. Um forte abraço. Muito obrigado, Ataíde. Tudo de bom aí para todo mundo. É isso aí. Tchau, tchau.